A bela adormecida agora vive acordada à base de remédios, sempre estressada. Na terra do nunca invadiu o trabalho infantil, produção em série, rentável como nunca se viu. Animais e espécies raras estão em extinção, não há mais pica-paus, pernalongas, frajolas, porquinhos, patolinos, nem... Levo no máximo um canto miserável, um sorriso, uma praga, um insulto, às vezes forçados, a vontade de um samba e alguma poesia na mochila. Tem um negócio esquisito com a vida. Vitor Rodrigues, eu, poeta, escritor, produtor cultural e arte educador. Gente, é muita coisa. E aqui a gente começa com a nossa primeira pergunta. Fala um pouco pra gente, explica pra gente o que é e como começou o Projeto Praga. Caramba, já começou assim. O Projeto Praga começou a partir de uma percepção, eu acho, assim. Eu conheci o Saraus em 2010, eu conheci pelo Zap Slam, que era o único slam que existia, na verdade, que pra mim era um sarau, não tinha esse lance de slam. Hoje, na verdade, a galera conhece slam e mal conhece sarau, né? Mas eu conheci e comecei a circular, eu fui que nem doido atrás, eu tava num momento pensando em largar, eu já tinha largado uma faculdade, tava largando a segunda e tava nessa de entender o que eu ia fazer da vida. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa e nesse monte de coisa eu conheci os saraus, gostava de poesia, tava começando a gostar de poesia, escrevia, mas não escrevia tanto ainda. E aí eu fui atrás e comecei a me apaixonar cada vez mais e circular a cidade inteira, assim, cidade inteira mesmo. Principalmente nessa época, em 2010, 2011, eu ainda trabalhava, então eu ia no sarau depois do trabalho. E aí chegava 2 da manhã em casa pra ir trabalhar no outro dia, foda-se. E naturalmente eu comecei a escrever, a falar os meus textos no sarau depois de um tempo, assim, depois de um ano mais ou menos indo só ouvindo, eu comecei a falar. E eu comecei a me sentir acolhido pelas pessoas que eu encontrava, né, nesses milhares de lugares que eu frequentava. E vi que eu podia ser um agente dessa cena também. Aí em 2012 conheci o Poesia Maloqueirista, em 2012. Resolvi lançar meu primeiro livreto, que foi o Praga de Poeta. E o livreto rolou legal, assim, eu vendi, eu rodei 1000 cópias, em 3 meses tinha acabado essas 1000 cópias. Eu tava começando na cena, nem conhecia muita gente ainda, então foi legal, eu consegui até uma graninha na época. E aí eu falei, dá pra fazer isso de um jeito de levar isso como um fazer da minha vida mesmo. Vamos fazer isso. Aí eu toquei firme o barco, lancei os Sinceros Insultos em 2013. E aí teve esse momento, assim, esses 2 anos de circulação, esse período que todo slammer tem também, de quem participa dos slams, que você ganha vários slams seguidos num ano, e aí você acha que você é o melhor poeta do mundo, depois você começa a perder. Mas eu tava nessa evidência, assim, de todo lugar que eu colava, eu vendia muito livro, eu ganhava os slams que eu participava. E aí chegou num ponto que eu falei, beleza, e agora? Eu faço o quê? O que eu quero devolver, né? O que eu quero fazer de ação concreta mesmo? Tirando esse lance de, eu vou num lugar e ganho o slam, porque isso aí, cara, é da hora o slam, fomenta uma cena, mas não quer dizer muita coisa. É um jogo, é tipo você jogar Jockey Pô. Desculpa, slammers. Não é tão leviano assim, mas é um jogo. Eu quis dizer o lance do jogo, assim. E aí eu falei, o que eu quero fazer agora? E eu comecei a olhar pra mim e entender por que eu tava fazendo aquela poesia desse jeito, por que eu escolhi frequentar esses lugares, não outros, e por que eu escolhi estar com essas pessoas que eu conheci na caminhada, inclusive vocês, pessoas maravilhosas. E aí eu falei, cara, eu gostei de poesia a vida inteira, mas eu não sabia que eu gostava de poesia. Eu odiava, até então, até os 18, 19 anos, eu odiava a poesia. Eu falava que eu odiava, mas estava com a poesia o tempo todo. E foi encontrar essas pessoas que falaram assim, nossa, o que eu gostei a vida inteira chama poesia, então eu gosto de poesia. Não é que eu odeio.
E aí eu botei na minha cabeça e eu comecei a gostar dela, assumi que gostava dela quando eu vi ela como algo cotidiano. Eu falei, isso está muito perto de mim, isso está diariamente comigo. E aí eu pensei no Projeto Praga para fomentar isso, assim. É um projeto de ocupação de espaço, de compartilhamento. E as ações do Praga sempre tiveram esse caráter assim, de você é um ouvinte do sarau, você é um participante da ação, mas a partir do momento que você sair daqui, eu te entreguei 2 postais com poemas, que eu entreguei 2, porque um pra você e um pra você dar pra alguém, obrigatoriamente. E aí foi isso, e também surgiu como uma provocação. Eu sempre gostei de identificar algumas brechas e tentar entrar nelas, né? Os saraus estavam muito nesse lance da rua, é a rua, mas eu, até então, só o Islã da Guilhermina, que é o único sarau, o Islã que eu tinha ido, que era na rua de fato. E os poetas ambulantes que eu tava junto também, no comecinho. E aí eu falei, não, vou fazer um sarau que seja na rua. Pronto, pra tirar, porque eu comecei a me sentir muito confortável nos saraus fechados, assim, né? A gente tava lá falando da rua, mas a gente tava lá quentinho, com a cervejinha e tal. E aí eu falei, não, eu quero... Conheci pelo Daniel Minchoni um poema do Torquato Neto, que falava sobre o risco, que poetar é fácil, como 2 e 2 são 4, mas eu quero ver quem sai com seus versos embaixo do braço, aí, dizendo versinhos sorridentes, depois bota aí o link. E aí eu falei, eu quero viver um pouco disso, assim, eu quero ver esse negócio de fazer poesia é coisa de louco mesmo. Aí nós fomos pra rua lá falar poesia com os nóia enfiando o dedo na nossa cara. Foi legal, foram uns anos legais. Foi assim que surgiu o Projeto Praga. Duro ou mole, quente ou frio, morto ou vivo, agora tanto faz. A batata é fria, o seu mestre não manda, a estátua anda sem motivo. Nem cravo, nem rosa, nem lenda, nem prosa. Era uma vez, nunca mais. O pé de moleque já é calejado, malandro, agora só dadinho viciado. Tubaína não ganha menina, não faz veteta de nega. Sem gibi nem amor, deixa a Maria da Mole que com louvor ele chega. De cigarro na boca, sabor... Um poema seu do Praga de Poetas, um trecho dele. Ai, que vergonha que eu tenho. Celebramos grandes queimas, esgotando os estoques em liquidação total. Tudo chegará ao fim comercial, não haverão recursos, nem humanos nem naturais, capazes de suprir este mercado. Ignorando os alertas, consumiremos o que resta atrás da tal oferta especial. Nesse mundo nosso, que necessita da tal oferta especial, qual o lugar para a arte? Como se manter produzindo, gerando recursos e sem virar refém da garopa, que é o outro poema seu também maravilhoso. Sério que você gosta desse poema? É muito doido isso, porque você falou agora, eu nem lembrava que eu tinha escrito esse poema. Os poemas que estão, principalmente nos Sinceros Insultos no Praga de Poetas, são de 2008 e 2009. Então, nem fazem parte de mim. Na real, assim, publicar um livro pra mim é isso. É você pegar o que você não quer mais que faça parte de você e jogar pro mundo. Mas enfim, a pergunta é... Onde está a arte nesse lugar da oferta especial, né? Onde que a arte se encaixa? Qual o espaço para a arte nesse lugar? E como você trabalhar dentro da arte sem se vislumbrar com a garopa, a onça? Cara, eu acho que a questão é você entender qual que é a sua postura. E eu não tô falando, não no sentido de demagogia, assim, postura de saber o que você quer mesmo. Sua postura é ganhar dinheiro? Então vai ganhar dinheiro. Sua postura é escrever o que a galera quer ouvir? Vai escrever o que a galera quer ouvir pra ganhar compartilhamento no YouTube. Ou no YouTube não, no Facebook. Sua postura é meter o louco e ser o Hello Darkness My Old Friend? Vai fazer isso, sei lá. Mas mantém, entenda qual é a sua postura e banca ela. E acho que quando você tem isso, qualquer lugar que você chegar
ou passar, você vai saber se portar, assim, mesmo quando for pra fazer negócios. É isso, cara, eu sou um moleque, um cara de playboyzinho, assim, branquelinho, azedo, de Dom Carvalho, mas que circulei esses anos em várias quebradas e sempre soube chegar e sair, que é isso, mano. Eu sabia onde eu tava pisando, sabia o que eu tava fazendo ali, tinha essa vivência também, e, mano, é você chegar sem medo no lugar e falar assim, mano, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu tô aqui pra fazer isso, e pai, eu quero contribuir da melhor forma. Se não for bem-vindo, eu tô indo embora. Mas se eu for bem-vindo, mano, vamos construir um negócio legal aqui. E sobre o espaço, cara, eu tava, semana passada, retrasada, eu dei uma palestra para uns professores e professoras e professores, só tinha um professor na verdade, do Céu Vila do Sol, falando sobre poesia e a criança, que a palestra era para professoras da EMEI, que é ensino infantil. E aí a gente falou sobre isso, né, que a criança não tem lugar no mundo, né? O mundo não é feito não é feito para a criança, né? Você vai para um restaurante, você não tem lugar para a criança não cabe no restaurante, a criança não cabe no metrô, a criança não cabe no cinema. E eu engrosso o coro do Manuel de Barros que fazer poesia é ser criança, então não tem lugar, não tem. É caçar lugar e caçar lugar mesmo, assim. Quando a gente fala que tem lugar, fala assim, não, mas eu vejo poesia todo dia. Vejo poesia todo dia no meu trabalho, tem um mural lá. Geralmente é frase de autoajuda. É isso que cabe assim, que segue a lógica de um ambiente como esse. Mas bota um poema assim que você ficou chapando de noite assim, vai levar, vai dormir um pouco mais, você não dormiu direito. Não cabe, poesia não cabe. E tá aí mesmo assim. No dia em que você me matou, minha cama virou cova rasa. Quando ficamos deitados por todo aquele tempo quietos, reparei nas aranhas que tenho no quarto, cultivando a minha fobia, você sabia. Não houve descanso em paz, não há mais vida eterna. Minha casa ficou suja, sujo está o poema que preciso ler, só um coveiro é capaz de limpar, vê sua escova no meu lixo, foi o tiro de misericórdia, atiçou meu lado bicho, arranquei os seus cabelos dos pelos da minha barba, o pior parto, do pior dos mamíferos, já de funeral marcado, um envelhecer sem desenhos animados, todo dia virou segunda. Preenchi relatórios, lavei a louça, cortei as unhas, perdi o interesse em ficar doente. Logo eu, que tanto sabia morrer, não soube a qual inferno ir, não consegui tecer discurso, não houve lágrima perto de mim, só um caixão dentro do bolso, as mãos escondidas, o chão como horizonte e brilho nenhum nos olhos da rua. Toda vez que eu lembro de você, encontro sangue na minha urina. Como se revivesse o parto do filho que a gente não teve, mas quis sentir a dor. Eu insisto em lembrar das suas histórias, todas vermelhas, dos seus feitos e fetiches, acordo outra vez com lençol manchado. É veneno daqueles que vazam ouvidos e narinas, servido num copo roubado de um restaurante. É o motel que a gente não teve coragem de entrar. É o sexo na sala da minha mãe, logo depois das eleições. É sangue por todos os lados. Depois de você, eu parei de assistir TV, aprendi a comprar absorventes para sair a ter medo de band-aids. O meu peito frouxo não é o mesmo depois da cirurgia. Sempre dói nos dias de frio, que você sabe que eu tanto amo. Você nunca foi de me mandar coraçõezinhos. E eu agradeço. Hoje entendo. Isso tudo é sobre sangue e estancamento. Pesado. Ator presenciei em Santos, Justiça barrando peças, exposições suspensas, entre outras aberrações autoritárias que a gente está vivendo recentemente. E hoje instauraram a cura gay, né? Eu vi. Qual o caminho que você enxerga pra gente barrar esse atraso todo? Cara, eu vou ser bem sincero. Em 2013 para 2014 eu tive uma das minhas piores crises de depressão, que eu achava que era uma das piores até eu ter a do ano passado, que foi de fato a pior. Foi no final do ano passado e no começo desse ano. Foi a pior, assim, devastadora.
Mas aí em 2014 eu tive uma dessas também, depois de dar aula na Fundação Casa, que eu repensei muito assim o que eu estava fazendo e o sentido disso, né? E foi 2014 mesmo, eu acho. E aí eu recebi uma mensagem na minha página dizendo o quanto eu inspirava essa pessoa, o quanto meu trabalho inspirava essa pessoa a lutar por um mundo melhor e tal. E aí eu comecei a rever as mensagens que eu já recebi assim, de professoras, de crianças mesmo. Ah, olha, eu sempre gostei de escrever, mas eu achava esquisito. Você veio na minha escola, eu vejo que eu posso ser um escritor, eu quero fazer isso e tal. Isso é legal. Mas eu lembro que eu fiz um post bem assim, eu falei assim, gente, as pessoas falam que a gente inspira, que a gente dá esperança de um mundo melhor, mas ó, vou ser bem sincero, eu não tenho esperança nenhuma, zero mesmo, assim. Não tinha naquela época, não tinha talvez quando eu comecei, a gente tem um pouquinho, mas continuo não tendo, assim. Eu acho que o mundo já era e eu tô escrevendo uma marcha fúnebre, tá ligado? É isso, assim. Eu escrevo a música que a gente vai cantar no velório da humanidade. Eu me vejo escrevendo desse jeito hoje, assim. E aí, se a gente vai reconstruir depois, eu não sei. Se vai sobrar alguém para reconstruir, eu não sei. Espero que sobre. Não sei se eu teria peito para ser um desses. Eu acho que não, mas eu não tenho esperança mesmo, cara. E cada vez que eu vejo alguma coisa dessa, eu fico muito triste, muito arrasado. E antes, quando eu era mais jovem, eu revidava. Eu ia escrever um poema na hora e ia fazer textão. Hoje eu não tenho energia nem mais pra isso, cara. Eu não consigo revidar. Eu não consigo ver uma fala de um deputado falando que tem que privatizar o ensino público mesmo e estuda quem tem dinheiro, quem não tem que se foda. Eu não consigo ter mais essa veia assim de vou escrever um poema pra isso, não. Eu fico triste, eu fico mal e o máximo que eu consigo fazer é ir dar aula no outro dia, assim. O máximo. Pra mim já é muito. E é foda mesmo. Sei lá, cara. Mas isso talvez seja meu momento hoje, né? Eu falo isso, mas ao mesmo tempo eu tô lá toda hora. Toda hora pensando num projeto novo, toda hora fazendo alguma coisa nova. Então, racionalmente, eu não tenho esperança nenhuma, mas emocionalmente eu vivo pra fazer isso. Eu vivo em função de uma esperança que não existe, né? Sei lá. Mas eu não acredito que a gente tá numa luta, eu acredito que a gente tá num massacre. A gente tá perdendo há muito tempo. Eu não acredito que a gente tem força hoje para reverter alguma situação, mas eu acredito na nossa capacidade de sobrevivência. Sobrevivi. Infelizmente, alguns amigos não. Daniel, que... Mas estamos aí sobrevivendo com o que dá. E se abraçando quem sobra. Nem que seja pra morrer abraçado. E nessa toada emocional, que o racional você já desistiu, né? Nessa toada emocional, pra quem você ainda faz arte? Cara, fazer esse livro que eu vou lançar foi até hoje o processo mais pesado da minha vida. Mesmo assim. Porque esses poemas que você tá lendo, que você leu, os poemas do Praga de Poeta, dos Sinceros Insultos, do Aprender Menino eu já mudo um pouco. Eles são totalmente pra fora, assim. Que são poemas que eu escrevi na época do sarau, na época do slam. Se você for hoje no slam ou no sarau, qualquer um, assim, não qualquer um, mas a maioria, principalmente se você for no slam Resistência, que é o que mais bomba na internet, assim. Você vê que os textos são muito parecidos, porque são todos pra fora, né? Todos estão falando de questões gerais, estão falando... É quase uma pregação de igreja, assim, onde o pastor sabe que ele vai ser... Sabe que as pessoas vão concordar com ele.
Então as pessoas escrevem esse texto sabendo que as pessoas vão concordar. Tanto que tem até o momento do aleluia no Islã, né? Que é o pô, uou. Se você for na igreja é igualzinho. Ou no sarau, né? Falando do Islã, parece que eu tô pensando em Islã. Tô falando da cena no geral, vou falar cena, pra não falar sarau ou Islã, pra não diferenciar. Mas assim, a cena é isso. Porque é isso, quem que vai hoje nesses eventos? É gente que viu, que se inspirou numa figura como o Marinho, o Felipe Marinho, a Mari Félix, o Emerson Alcalde, essa galera aí que tá em evidência, e viu e falou assim, pô, eu vou no evento que essas pessoas estão. Que é como eu fiz, eu vi essas pessoas, no caso o Marinho e a Mari não estavam na época, mas o Emerson, por exemplo, era um deles, que estava na época que eu comecei a ir. Falei, pô, eu quero ir nos eventos que esse cara tá, que eu quero fazer igual. E a gente começa a reproduzir, a gente começa a falar as coisas que escreve muito pra fora, né? E aí você participa pouco dos textos no começo. E aí esse livro que eu escrevi, né, que eu vou lançar, foi um movimento pra dentro. Eu nem lembro mais o que você perguntou, cara. Eu tô a milhão aqui com as ideias na cabeça. Mas eu sei que a linha de raciocínio é essa, que esse livro foi pra dentro, que foi um processo difícil. Pra quem você escreve? Pra quem eu escrevo? Isso, boa. E aí, escrever sobre mim, assim, tem coisas verídicas no livro, tem coisas históricas mesmo da minha vida. Históricas, nossa, ou poeta, né, do século XXI. Assim, eu escrever sobre mim num livro que eu vou publicar, sabendo que eu já tenho um mínimo alcance de pessoas que já me conhecem, que vão ler esse livro, sendo eu uma pessoa que nunca conversei nem com a minha mãe sobre essas coisas, nunca conversei com ninguém, foi um trabalho do caralho, assim, foi foda conseguir fazer isso. E essa minha crise do ano passado, que começou em julho e durou até março desse ano, foi muito em função disso, foi muito em função de publicar esse livro, de escrever esse livro, né, de finalizar ele. E aí mas foi um processo de me sensibilizar. E aí eu comecei a entender que eu escrevo para sensibilizar. Eu escrevo não necessariamente para alguém, mas por algo, assim, para sensibilizar as pessoas. Então se eu vou num sarau que a galera tá, é a revolução e vamos queimar todo mundo e não sei o que lá, eu sempre tento falar um poema que vai falar sobre essa revolução de queimar todo mundo, mas de algum jeito mais sensível, com palavras mais sensíveis. Sei lá, cara, o Emerson ele fez um texto que ele termina dizendo que a revolução virá pelo afeto. Eu não acredito nem mais em revolução, mas eu acredito no afeto. Eu acredito no afeto que é a única coisa que mantém a gente vivo, eu acho. Os pequenos momentos de afeto. Mesmo no meio da guerra, mesmo se o afeto com que tem um molotov na mão. Nem que você tenha afeto por quem está do seu lado e vai atacar o molotov com você, mas é o afeto. Imaginar outra no seu lugar. Preciso desses olhos secos, da garganta rasgada, dessas veias poluídas. Sua estupidez que me apalpa com toque de muitas mãos, que pede mas não quer, e um jeitinho de nunca dar. Logo você, que não deseja e seduz mesmo assim, abre caminhos pra mim, como se fosse carinhar, como se eu pudesse querer. Depois me joga pras beiradas, tentando esquecer, me provoca, me sufoca quando saio pra te ver. Você que nunca me chama, dorme um sono, acumulado e descoberto, pesado como o seu concreto. Não quer levantar da cama, sonha ser postal, depois acorda de ressaca, vomitando fumaça nos pés do policial. Você é um boquete às 3 da tarde, no verde da praça. A carteira, a carreira, o vermelho no pelo. É tudo aquilo que tenta esconder nos seus bueiros. Tem também essa graça, tem também esse cheiro, uma pilha de corpos. Manda homens e mulheres à guerra, que não voltam nem lutam. Crianças são fruto bruto,
duras feito pedra, chutadas feito lata, animais que te brotam do chão, disputam seus espaços, tapa a tapa. Você é meu quintal e suas folhas caem de tédio. Você todinha é meu suicídio no alto do prédio. Esse ir e vir de se perder, uma paisagem que não me olha. Esse evangelho de placas na entrada do paraíso, a catraca, a catraca. E um céu disputado que já não cabe oração, sem santa que se empreste, sem santo que se passe, nem reza que se preze, sem quem faça ou escute. Estômago soncando junto aos motores, a sinfonia estridente, o assovio de uma boca sem dente, o berro do corre, o canto da sereia que afoga nos córregos, anúncios de promoção, cadeados e correntes. Você não consegue parar, falta perna pra te alcançar e chão pra te suportar. Você é uma fila que ninguém sabe onde vai dar. Sei que no fundo queria estar sozinha. Não lembro de te ver sorrir. Não sei se eu sou feliz. Algo me diz que eu devo ficar. Você me diz que eu devo partir. Mas eu recolho seus cacos, eu perdoo seus golpes, eu escuto seus sons. Você minha pausa, você minha canção. Alegro, mas não troco. Nego, mas não saio. E pago o preço todo pra te ter por perto, por costume ou por prazer. E te odeio, te odeio. Te odeio como poucos, porque eu pareço com você. Agora tu vai perguntar ao Lucas. Deus fazendo bolo. Fale para nós um pouco sobre esse livro. Ai, eu tava tomando, mostrando para o patrocinador. Esse livro fala... Cara, esse livro aí, eu acho que é o meu renascimento como artista. Eu fui artista, eu até brinco com a própria Luísa, eu falo assim, Luísa, você sabe ser artista, eu não sei mais ser artista, eu vou ter que reaprender, porque eu vou lançar coisa. Fui artista, depois fui mais para lado da educação, que era o que pagava minhas contas, porque eu fiquei em crise na minha personalidade como artista e com a cena no geral. E aí fui mais educador do que artista não tem. E nesse tempo aí que eu fiquei em crise, que eu dei uma sumida da cena, eu fiquei escrevendo. E fiquei escrevendo e repensando. Eu fiquei 4 anos escrevendo esse livro, entre escrever e revisar e deixar ele na gaveta e desistir e depois voltar. Foram 4 anos. E 14, 15, 16, 17, 4 anos. E além disso foi um processo de cura também, assim. Foi, tipo assim, fez parte desse processo do livro eu ir trocar ideia com a minha mãe sobre coisas que me machucaram quando eu tinha 6 anos e que eu nunca consegui falar pra ela. Eu consegui falar pra ela. Mas tipo, ir falar e falar assim, mãe, me machucou, mas eu não seria o que eu sou hoje se isso não tivesse acontecido. Então, tipo assim, fico triste por ter me machucado, mas agradeço também. Enfim, foram várias questões, mas principalmente em papo comigo mesmo, assim. Esse livro também foi um renascimento como artista e um amadurecimento como pessoa também, né? E tiveram figuras muito importantes ligadas. A principal delas, não sei se é a principal foi o Marcelino Freire. Foi um cara que me acolheu no começo, já antes do Praga de Poeta. Inclusive o título Praga de Poeta eu devo a ele. Eu fiquei nessa, eu não sei o que eu vou fazer. Gente, se vocês puderem, tomem um café, uma água, conversem, nem que seja 5 minutos com o Marcelino Freire. Ele é um ser humano incrível, incrível.
Principalmente se você já gosta dos textos dele, chega nele. Ele é completamente acessível. Acessível, é feio falar isso de uma pessoa, né? Mano, ele é um lindo. Marcelino Freire é uma das pessoas que eu aprendi a amar na minha vida, apesar de eu ver ele muito pouco. Ele me acolheu no começo, assim, pois é maloqueirista, eu ia lançar um livro. Não tinha um título, eu falei que gostava do livro dele. Tipo, eu mandei um e-mail pra ele pedindo pra comprar um livro dele que eu não achava em livraria. Ele me perguntou se eu escrevia, pediu pra eu enviar os meus textos pra ele. Eu falei, não, eu tô lançando um livro. E aí ele falou assim, ó, beleza, vamos marcar, me manda os seus textos, já que se você quiser, me manda os seus textos, já que você disse que você gosta do meu trabalho, que você me vê como referência. Me manda os seus textos, a gente vai se encontrar, que eu quero falar sobre os seus textos, vou ler, vou falar sobre eles e vou te dar o livro. Eu falei, o quê? Como assim? Eu só queria comprar o seu livro. E aí foi um momento, foi um papo assim, alguns papos que mudaram a minha visão, assim. E aí, esse livro que foi uma volta pra dentro, uma volta, tipo, nasceu um novo Vitor artista, eu fiz questão que ele tivesse presente. E aí eu fiz 1 ano de curso com ele, né? 2 semestres de um curso que ele dá no Barco, Centro Cultural Barco. E foi muito doido, assim, foi muito doido pra mim entender. Conheci pessoas incríveis também, na turma que tá aí até hoje, que também me ajudaram muito nesse processo. Sim, foi um processo de acolhimento mesmo, sabe? Tipo assim, pensa que você tá com aquela amiga, aquele amigo chorando muito, e você fala assim, não quero nem saber que você tá chorando, só vou te abraçar, sabe? Esse livro foi um processo de chorar muito, nem sempre literalmente. E aí foi esse processo, assim, foi um processo muito interno. E aí o Marcelo me falou, Vitor, eu te conheci no Saraus, você fez os seus livros pro Saraus, você vendeu 5.000 exemplares de livro, que não é pouca coisa. É pouca coisa, mas não é também. Tipo, de mão em mão, você conquistou um público, as pessoas te leram. Ninguém vende 5.000, por mais que às vezes eu achava ruim, eu acho ruim, não é que eu acho ruim, eu não gosto dos textos do Praga de Poeta. Mas, mano, o Praga de Poeta vendeu 2.000 e poucos exemplares, não tem como ser 100% ruim num livro assim. Não, tem sim, porque, sei lá, tipo, deixa eu ver uma banda que é muito ruim e vende muito. Gente, sei lá, Gustavo Lima é muito ruim e vende pra caralho. Pronto. Tá, tem como. Vou repensar minha fala. Mas enfim, existem pessoas interessadas no que eu estava dizendo. Só que eu estava dizendo algumas coisas que as pessoas queriam ouvir. E você está buscando um amadurecimento como poeta, como artista. Escreva o que você tem vontade, Vitor, escreva. E aí vai ser o teste. Se as pessoas se interessarem na sua escrita, não interessa o que você escrever, elas vão ler. Então escreva o que você tem vontade. Se é um livro sobre você, elas vão se interessar por você ou pelo personagem que você criou, porque é isso, se eu quisesse escrever sobre mim, eu fazia um diário, eu fazia um vlog. Se eu estou escrevendo poesia, se eu lançar um livro, eu não estou escrevendo sobre mim, eu estou escrevendo sobre tudo, eu estou criando um personagem. Então é isso. É isso, cara. Acho que eu vou me entender como que é ser artista de novo. Não era mais artista, apesar de a minha postura diariamente ser de artista, mas não era mais ser artista do palco. E vou tentar ser de novo. Não sei se eu tenho mais aptidão para isso, mas vou tentar ser de novo. Esse livro é isso, é um processo sensível. Eu não sei, tipo assim, eu não sei nem como vender esse livro. Os outros eu falava o poema que estava no livro e vendia, era batata, assim, eu ia na rua, eu ia num bar, as pessoas estavam num bar, eu incomodava as pessoas, mas falava um trecho do poema e era legal, porque tinha umas brincadeirinhas, tinha uns trocadilhos e falava de coisas que as pessoas se sentiam confortáveis e elas compravam. Era muito difícil, assim, sei lá, se eu oferecia um livro na rua para 10 pessoas, 7 compravam, era uma taxa de efetividade que me surpreendeu. Porque era isso, eu falava um poema muito confortável, de temas que as pessoas não... Sabe, tipo você falar que você é contra a corrupção hoje, ninguém vai falar contra. Por mais que a pessoa tenha um pensamento mais escroto possível, ninguém vai falar contra. Era fácil, é fácil você vender um livro de poesia que fala sobre contra a corrupção e faz trocadilho. Era isso que eu fazia na época.
E aí hoje vai ser um desafio, assim, como que eu vou falar sobre assuntos desinteressantes? Eu falo, gente, que coisa mais chata do que um poeta falando sobre a morte. Eu, às vezes, olho pro meu livro e falo, não teria vontade de comprar. Se eu falar assim, ó, é um livro falando sobre a morte, sobre os meus processos com a morte. Ed, se alguém falasse isso pra você, é que você é louco. Gente, vocês comprariam? Se chegasse um poeta e falasse assim, ó, esse é um livro sobre a morte, eu sou um poeta. Gente, eu não compraria. Eu não sei como eu vou vender esse livro, mas eu estou acreditando no processo artístico que envolveu ele e a minha estratégia para vender ele é mostrar o que tem nele. Então eu vou, sei lá, mano, sei lá. Você fez a pergunta mais difícil. O que é esse livro? Não sei o que é, eu vou descobrir. É isso, eu escrevi ele. Agora, para eu vender ele, eu vou ter que ser o leitor dele. Eu não sei como eu vou ler ele, né? Apesar de eu já ter lido ele 500 vezes, e eu não estou chutando alto, provavelmente eu li umas 500 é muito, mas eu li umas 200 vezes, pelo menos, o livro inteiro. Eu não li ele ainda fisicamente, sabe? De pegar um momento, pegar ele na mão e falar assim, ó, esse é o momento de ler o livro e sentar em algum lugar e ler. Acho que a partir desse momento eu vou saber o que ele é. Eu ainda não sei o que o livro é.